E aí, pessoal, boas-vindas a este guia explicativo, um conteúdo super especial trazido pra gente pela Ford College. Hoje, o nosso papo é sobre enquadrando a literatura revisada por pares. Na nossa lição anterior, a gente falou bastante sobre como interpretar resultados e preparar a síntese, lembram? Bom, agora o nosso objetivo é focar na rede Solana e decodificar esses artigos acadêmicos, tornando a leitura muito mais cirúrgica e direto ao ponto. Vamos lá? Sabe, muitas vezes bater o olho no artigo acadêmico dá um certo frio na barriga. Eles parecem super densos, assustadores e, vamos ser sinceros, até funcionam como um ótimo remédio para insônia de vez em quando. Mas e se a gente mudar um pouco esse paradigma? Em vez de ver aquilo como uma parede de texto impenetrável, vamos imaginar que é uma máquina construída com um propósito muito específico. Fica bem mais claro entender que esses artigos são, na verdade, só transcrições curtas e bem estruturadas de uma conversa científica que já está rolando. E para a gente entender direitinho como essa máquina funciona, o nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, uma introdução à leitura revisada por pares. Depois, vamos mergulhar na conversa científica em si e na anatomia de um artigo. Aí passamos para os critérios práticos de avaliação, como criar anotações eficientes e, por fim, a nossa conclusão e os próximos passos. Então, vamos direto para a nossa primeira parte, a introdução à leitura revisada por pares. Olha só, o grande objetivo aqui, em cada leitura que a gente faz, é conseguir responder a 3 perguntas bem concretas. O que de fato buscaram responder, como tentaram responder a isso e que evidências realmente sustentam a conclusão. Mas por que isso importa tanto? Porque conseguir destilar essas respostas é exatamente o que vai garantir que qualquer tentativa nossa de sintetizar vários estudos no futuro não seja só rigorosa, mas também totalmente reprodutível. É como montar a base sólida de um prédio, sabe? E isso já nos leva para a nossa segunda parte, a conversa científica. A dica de ouro aqui é: tente pensar no artigo não como um monólogo chato, mas como um painel de discussão super animado. E toda boa discussão começa com um estímulo. A pergunta de pesquisa ou aquela hipótese inicial funciona como essa centelha. É como se alguém na plateia levantasse a mão e perguntasse: Ei, o que acontece com a latência na rede Solana se a gente mudar esse parâmetro de consenso aqui? Só que, claro, para falar nesse painel e ser ouvido por todo mundo, a pessoa precisa de um microfone. E nessa nossa analogia, o microfone são os métodos, as ferramentas de medição e as definições que foram escolhidas no estudo. Essa é uma escolha totalmente estratégica, viu? Porque o formato e a sensibilidade desse microfone vão determinar exatamente qual tipo de áudio bruto, ou seja, quais dados podem de fato ser captados e registrados ali. E aqui entra um ponto absolutamente crucial. A gente precisa separar o áudio bruto da opinião final de quem está com o microfone na mão. Existe uma diferença imensa entre a pergunta mais restrita do experimento e a interpretação ampla que a autoria conclui no final. É extremamente comum a resposta acaba extrapolando as evidências diretas. Então, é vital que a gente consiga reconhecer quando a conclusão está indo muito além do que os dados reais podem de fato provar. Avançando um pouco, vamos para a nossa terceira parte, a anatomia de um artigo. Geralmente, os artigos revisados por pares seguem um padrão de engenharia impecável, divididos em 5 partes principais. Logo na introdução, eles costumam esconder a motivação e a pergunta exata do estudo. Já nos métodos e nos resultados é onde moram os dados concretos, a parte mais dura do negócio. E a discussão é aquele espaço onde as incertezas precisam ser divulgadas de forma bem explícita, usando palavras cuidadosas como sugere ou pode indicar. Tratar o artigo como se fosse um diagrama técnico facilita demais a nossa vida na hora de localizar cada peça rapidinho. Certo. E como a gente avalia tudo isso na prática? É o que vamos ver na quarta parte, critérios práticos de avaliação. Na hora de julgar um artigo de cara, a gente tem 5 verificações fundamentais para fazer. Primeiro, a pergunta está clara e explícita? Segundo, os métodos são realmente adequados para isso? Terceiro, os resultados são robustos? Quarto, quando a gente fala da rede Solana, o código usado está transparente e disponível para reprodução? E quinto, o escopo da inferência é válido? Fazer esse checklist transforma aquela nossa impressão mais subjetiva em um registro factual, verificável e muito mais sólido. Agora que a gente já avaliou, entramos na nossa fase de montagem com a quinta parte, criando anotações eficientes. Para criar uma nota padronizada que realmente funcione, a melhor estratégia é seguir uma verdadeira linha de montagem do conhecimento. Funciona assim. Passo 1. Extraia a pergunta exata, sem tentar parafrasear demais. Passo 2. Anote qual é a métrica principal. Passo 3. Destaque os 3 principais resultados numéricos para ir direto ao ponto.
Passo 4. Adicione as limitações metodológicas. E por último, passo 5. Feche escrevendo seu julgamento final sobre o estudo. Manter esse padrão vai fazer com que a revisão de dezenas de artigos fique perfeitamente comparado depois. Ah, e tem um detalhe de ouro que a gente não pode deixar passar: documentar as incertezas. É fundamental criar um pequeno trecho no final da sua nota para registrar onde a evidência é fraca, quais alegações extrapolaram a realidade e quais dados simplesmente ficaram faltando. Deixar esses riscos explícitos é o que vai construir a ponte perfeita para a gente mapear conflitos metodológicos nas nossas próximas análises. Com todas as peças do nosso quebra-cabeça encaixadas, chegamos à sexta e última parte de hoje: conclusão e próximos passos. Fazendo uma recapitulação rápida desse nosso novo sistema operacional de leitura. Primeiro, localize a pergunta de pesquisa. Depois, avalie a integridade com as nossas 5 verificações. Em seguida, anote tudo em uma única página bem estruturada. E, acima de tudo, trate o artigo como uma conversa contínua. E nunca se esqueçam, os métodos nunca são 100% neutros. Eles moldam ativamente o que pode ou não ser concluído lá no final. E o que vem por aí? Bom, na próxima etapa da nossa trilha, a gente vai focar em mapear semelhanças e discordâncias na lição, identificando temas e mapeando descobertas. Então, fica aqui a tarefa para quem está acompanhando a gente. Separem 3 artigos revisados por pares e preparem 3 notas anotadas, usando exatamente essa mesma estrutura de uma página que a gente acabou de ver. Vamos praticar isso com dados do mundo real. E isso nos deixa com uma reflexão final para a gente pensar. Como esses projetos totalmente estruturados vão acabar revelando o consenso oculto ou até mesmo os grandes conflitos em todo o ecossistema da Solana? É fascinante pensar no que todos esses dados ainda podem desvendar para a gente, não é mesmo? Muito obrigado por acompanhar este guia explicativo incrível feito pela Ford College. E olha, para se aprofundar ainda mais e explorar os bastidores da Web3, não deixem de visitar o site ford.college. Um abraço e até a próxima!